Na era digital, o bem mais valioso não é o dinheiro. Não são as propriedades nem os ativos tangíveis que acumulamos. O recurso mais cobiçado, explorado e disputado no século XXI é algo muito mais íntimo, muito mais fundamental. É a sua identidade. Bem-vindos ao episódio final da nossa jornada. Hoje, mergulhamos no coração da revolução digital para explorar o tema da privacidade e da identidade digital. Vamos desvendar o grande dilema que define a nossa era: a tensão constante entre a necessidade de transparência e o direito fundamental ao anonimato, um conflito que se intensifica dramaticamente na era da blockchain. E para navegar neste labirinto, vamos armar-nos com o conhecimento de ferramentas revolucionárias, as provas de conhecimento zero, ou ZK Proofs, as carteiras descentralizadas e as novas arquiteturas que prometem redefinir o futuro do nosso eu digital. Na era digital, o bem mais valioso não é o dinheiro, é a sua identidade. Repetimos esta frase porque a sua profundidade é o ponto de partida para tudo o que se segue. Mas o que ela realmente significa no nosso dia a dia? Significa que, a cada momento, vivemos num mundo onde a nossa existência gera um rastro de dados, uma sombra digital que nos segue implacavelmente. Sua localização é rastreada, não apenas quando você usa um mapa, mas silenciosamente, em segundo plano, por dezenas de aplicações. Cada passo, cada visita a um café, cada rota para o trabalho é registrada, analisada e armazenada. Suas preferências são monitoradas com uma precisão assustadora. O tempo que você passa a olhar para uma imagem, os artigos em que clica, as emoções que as suas reações revelam, tudo é convertido em pontos de dados para construir um perfil psicológico detalhado sobre quem você é e, mais importante, o que você fará a seguir. E, finalmente, os seus dados, a essência da sua identidade digital, são vendidos em leilões invisíveis. Você não é convidado, você não vê as propostas, mas a cada segundo, corretores de dados negociam pacotes de perfis de utilizadores, o seu perfil, com anunciantes, companhias de seguros e qualquer entidade disposta a pagar para o influenciar. Esta é a economia da vigilância. Uma indústria de centenas de bilhões de dólares construída sobre a extração e comercialização do nosso comportamento. O resultado? Uma erosão subtil, mas profunda, da nossa autonomia. As nossas escolhas deixam de ser totalmente nossas, suavemente guiadas por algoritmos cujo único objetivo é o lucro. E quando esta infraestrutura falha, as consequências são catastróficas. Bilhões de registros de dados pessoais são expostos a cada ano em violações de segurança, alimentando uma economia subterrânea de fraude e roubo de identidade que destrói vidas. Este é o modelo da Web 2, um modelo de poder centralizado, onde a nossa identidade é um recurso a ser explorado. Mas agora, no horizonte tecnológico, com o advento da blockchain e da Web 3, surge uma promessa radical de reverter este paradigma, uma visão de um futuro onde o controle regressa ao indivíduo. A promessa de uma identidade digital soberana. A ideia de que a sua identidade online não pertence a uma empresa, mas a si. Você a controla, você a protege, você decide com quem a partilha. A promessa de transações sem intermediários, a capacidade de interagir, trocar valor e firmar acordos diretamente com outros, com a confiança garantida não por uma instituição, mas pela matemática e pelo código. A promessa de privacidade criptográfica, a utilização de matemática avançada para provar factos sobre si mesmo sem revelar os dados subjacentes. Imagine provar que tem mais de 18 anos sem revelar a sua data de nascimento. E, acima de tudo, a promessa da propriedade dos próprios dados. A sua identidade, as suas interações, a sua história digital, tudo contido no seu cofre pessoal, acessível apenas com a sua chave. Mas esta promessa gloriosa traz consigo um dilema fundamental:
um paradoxo que se encontra no coração da própria tecnologia blockchain. Por um lado, a blockchain oferece transparência absoluta. A maioria das redes, como o Bitcoin ou o Ethereum, são livros-razão públicos. Cada transação, desde o seu início, está registrada para sempre, visível para qualquer pessoa no mundo. Esta transparência radical é o que gera confiança, sem a necessidade de um banco ou governo. Por outro lado, aspiramos ao anonimato completo, ou pelo menos, a uma privacidade robusta. Queremos usar estes sistemas sem que cada movimento financeiro nosso seja dissecado por analistas, governos ou vizinhos curiosos. Queremos a liberdade de transacionar sem criar um registro permanente e público da nossa vida financeira. Transparência radical versus privacidade total. Este é o conflito filosófico e tecnológico que definirá o futuro da liberdade digital. Como podemos construir um sistema que seja simultaneamente aberto e privado, confiável e anônimo, responsável e soberano? Este é o desafio monumental que temos pela frente. E é a exploração deste desafio que constitui o núcleo do nosso episódio final. O paradoxo do blockchain, transparente e privado. Blockchains como Bitcoin e Ethereum são públicas, imutáveis, auditáveis. Isso é ótimo para a segurança, mas uma ameaça para a privacidade. Seu endereço pode revelar quanto dinheiro você tem, com quem transaciona, onde compra, seu comportamento, seus hábitos. O blockchain não sabe seu nome, mas sabe tudo sobre o seu dinheiro. Transparência demais vira vigilância. Privacidade demais vira invisibilidade. Encontrar o equilíbrio é o desafio. Identidade digital. O passaporte da Web3. No futuro, você terá sua carteira, seu avatar, seus certificados, seus históricos, seus NFTs de identidade, tudo em um único lugar. A identidade digital soberana significa: você controla quem vê o quê. Você decide quais dados revelar. Você porta a identidade entre plataformas. Um documento digital que é seu, não do governo, não da Meta, não da Apple. O problema: identidade hoje é propriedade das Big Techs. Hoje, sua identidade pertence ao Google, ao Facebook, à Apple, ao governo, aos bancos. Eles controlam seus logins, seus e-mails, seus documentos, seu histórico de compras. Na Web3, o objetivo é inverter esse fluxo. Você é o dono da sua identidade. Isso é a base do conceito. DID, Decentralized Identifiers, SSI, Self-Sovereign Identity. Como funcionam carteiras descentralizadas. Sua identidade digital vive em uma carteira, não uma carteira de banco, uma carteira criptográfica. Ela guarda chaves privadas, identidade, certificados, tokens, assinaturas. Carteiras como MetaMask Phantom Ledger, Trezor, Argent, Kepler, Polkadot.js. Elas são intransferíveis, protegem sua identidade, independem de empresas, mas trazem um alerta. Sua soberania é sua responsabilidade. Perdeu a chave? Perdeu a identidade. ZK Proofs. A tecnologia que protege o invisível. No coração da nova internet, uma força criptográfica está redefinindo o significado de confiança e privacidade. Zero Knowledge Proofs, ou provas de conhecimento zero, são uma revolução silenciosa. Elas resolvem um dos paradoxos mais antigos da interação digital. Como podemos verificar informações sem expô-las a riscos? Como podemos confiar sem precisar ver tudo? Então, o que é exatamente um ZK Proof? É um método criptográfico que permite que uma parte, o provador, convença outra parte, o verificador, de que uma afirmação é verdadeira, sem revelar absolutamente nenhuma informação adicional além da veracidade da própria afirmação. É a arte de provar um segredo, mantendo-o secreto. Pense no jogo Onde está o Wally? Você quer provar para um amigo que encontrou o Wally em uma página lotada, mas sem revelar a localização dele e estragar a busca.
Uma forma de fazer isso seria pegar uma cartolina gigante, maior que a página, fazer um buraco exatamente onde o Wally está e mostrar ao seu amigo apenas o Wally através do buraco. Ele se convence de que você sabe, mas não aprende nada sobre a localização dele no livro. Essa é a essência de uma prova de conhecimento zero. No mundo digital, os exemplos são ainda mais poderosos. Imagine provar que você é maior de idade para acessar um serviço online. Em vez de enviar uma foto do seu documento, expondo seu nome, endereço e data de nascimento, um ZK Proof simplesmente entrega uma resposta criptográfica. Sim, esta pessoa tem mais de 18 anos. O serviço confia na prova e seus dados permanecem com você. Ou, ao fazer uma compra, provar que você tem saldo suficiente na sua conta, sem jamais revelar o valor total que possui. A privacidade financeira se torna uma realidade. E até mesmo provar sua identidade para um sistema, confirmando que você é quem diz ser, sem expor seu nome, número de documento ou qualquer outro dado pessoal sensível. Existem diferentes tipos dessa tecnologia, como os ZK Snarks, que são extremamente pequenos e eficientes, mas podem exigir uma configuração inicial de confiança, e os ZK Starks, que são maiores e mais lentos, mas são transparentes e resistentes a computadores quânticos. Cada um tem seus trade-offs, mas ambos compartilham o mesmo objetivo: privacidade computacional. É por isso que os ZK Proofs são a base da privacidade na Web3. Eles permitem que blockchains, que são inerentemente transparentes, incorporem camadas de confidencialidade. Hoje, ZK Proofs já são usados em soluções de escalabilidade e privacidade, conhecidas como Rollups. Projetos como ZK Sync, Starknet, Mina Protocol, Aztec e Polygon ZK EVM estão na vanguarda, usando essa tecnologia para tornar as transações mais baratas, rápidas e, acima de tudo, privadas. Eles estão construindo a infraestrutura para um futuro onde a verificação não exige a violação da nossa privacidade. Se a Web3 promete devolver o controle dos dados aos usuários, o Zero Knowledge é a ferramenta que torna essa promessa possível. É, de fato, o superpoder da Web3. Privacidade total, moedas e redes anônimas. Algumas blockchains foram construídas para proteger a identidade. Monero, XMR, Scash, ZEC, Secret Network, Aleph Zero. Elas permitem transações invisíveis, balances ocultos, histórico secreto, anonimato completo. Mas isso gera debates. Privacidade é direito humano? Ou abre portas para crimes? Governos devem acessar? Liberdade versus segurança. É o dilema eterno da tecnologia. O dilema ético. Você pode ser dono da sua identidade? Governos querem saber quem você é, controlar documentos, rastrear movimentações. Empresas querem lucrar com seu comportamento, personalizar anúncios, enriquecer com dados. Mas a Web3 traz uma terceira via. Identidade descentralizada, Zero Knowledge Proofs, privacidade controlada pelo usuário, autenticidade sem exposição, reputação sem rastreamento. É um novo pacto social. Privacidade não é esconder, é poder escolher o que mostrar. Imagine passar por uma fronteira usando seu DID, assinar documentos com wallet descentralizada, comprovar renda sem entregar extratos, jogar com um avatar universal, transferir dados médicos com Zero Knowledge, votar digitalmente com identidade criptográfica, abrir contas em segundos com provas ZK. O futuro da identidade será portátil programável, privada seletiva, criptograficamente garantida e, acima de tudo, soberana. Ao longo desta jornada, navegamos pelas correntes profundas da revolução digital. Vimos como a promessa da Web3, que começou com a ousadia de descentralizar as finanças, rapidamente se expandiu. Ela tocou a arte, com os NFTs nos dando propriedade sobre a cultura digital,
Tocou a governança, com as DAOs reimaginando como colaboramos. E tocou a própria arquitetura da internet, com parachains e ecossistemas interconectados que prometem um futuro sem silos. Cada passo foi uma vitória na busca por autonomia. A revolução Web3 começou com finanças, mas sua verdadeira vocação termina em uma pergunta muito mais fundamental: quem controla você? NFTs podem controlar sua arte. DAOs podem controlar organizações. DeFi pode controlar suas finanças. Parachains podem controlar ecossistemas inteiros. Mas nada disso importa se a peça central, o nexo de toda a sua vida digital, não estiver sob seu comando. Nada disso importa se você não controla sua própria identidade. Sem soberania sobre quem somos online, todas as outras liberdades se tornam frágeis, condicionais, emprestadas de plataformas que podem revogá-las a qualquer momento. A identidade é a camada zero da liberdade humana na era digital. Exploramos o paradoxo que vive no coração do blockchain, a tensão entre uma transparência radical e a necessidade humana de privacidade. E descobrimos que não precisamos escolher um em detrimento do outro. Privacidade não é o oposto de transparência, é o controle sobre ela. Privacidade é o direito de escolher, com precisão cirúrgica, o que revelamos, a quem e sob quais condições. É a liberdade de provar um fato sobre si mesmo sem entregar o livro da sua vida. Vimos a magia criptográfica das provas de conhecimento zero, que nos permitem afirmar nossa idade sem revelar nossa data de nascimento, ou provar nossa solvência sem mostrar nosso extrato bancário. Essa é a verdadeira sofisticação. A capacidade de ser transparente seletivamente, de cumprir regras sem se expor desnecessariamente. É a tecnologia servindo à dignidade, não à vigilância. Estamos construindo uma internet onde o eu digital pertence ao indivíduo, não ao Estado, não ao banco, não à Big Tech. Uma internet onde sua identidade não é um produto a ser minerado e vendido, mas um bem soberano, guardado em sua carteira descentralizada. Suas credenciais verificáveis, seu diploma, sua carteira de motorista, seu histórico de saúde, são suas para apresentar e revogar, com seu consentimento explícito a cada passo. Este é o final perfeito para a nossa série, o culminar de tudo o que aprendemos. Partimos da descentralização financeira, um objetivo poderoso, mas externo. E chegamos à descentralização da identidade, a internalização dessa soberania. É a jornada do o que eu tenho, para quem eu sou. Esta não é uma utopia distante. As ferramentas estão sendo forjadas hoje. A identidade autossoberana, as carteiras com recuperação social, as redes de privacidade e os padrões abertos estão criando as fundações para um futuro mais justo e equitativo. Mas a tecnologia por si só não é uma solução. Ela é um instrumento, e seu impacto será definido por quem a empunha e com qual intenção. A nova luta pela liberdade não será travada em campos de batalha, mas em linhas de código, em debates sobre protocolos e na adoção consciente de novas tecnologias. Exige de nós mais do que apenas curiosidade. Exige responsabilidade. A responsabilidade de proteger nossas chaves, de entender as ferramentas que usamos e de defender um ecossistema digital que respeite os direitos individuais como seu princípio mais sagrado. A Web3, em sua forma mais pura, nos devolve o que perdemos na era digital, a soberania sobre nós mesmos. Ela nos oferece a chance de reconstruir a confiança, não em intermediários, mas na matemática e em nós mesmos. A jornada é longa e os desafios são imensos, mas pela primeira vez temos as ferramentas para construir uma internet que nos pertence de verdade. A escolha, agora, é nossa.